O módulo do teorema de Fubini e integrais iterados vai permitir usar um cálculo operacional, portanto, para calcular integrais múltiplos de funções integráveis, portanto, a função f integranda é uma função de Rn para R e integrável, e a nossa notação para o elemento de volume que está a ser integrado é esta. Portanto, o que o teorema diz é que se pode, fixando as várias variáveis de f, começar por fazer um encaixe, portanto, fazemos f tem n variáveis, e nós começamos por resolver o primeiro integral em ordem à primeira variável. Portanto, isto fica reduzido a um integral em R da função que vamos integrar só em ordem a x1. E depois isto vai ficando encaixado, vamos continuando a fazer integrais, fixando iterativamente as outras variáveis até terminar com um integral em ordem à última variável, portanto, chamando-lhe xn. Quanto à ordem, à ordenação das variáveis pelas quais vamos resolvendo os integrais, também pode ser uma escolha, e vamos ver em exemplos que isso depende bastante de facilitar ou dificultar a conta, a ordem escolhida para resolver o integral. Como primeira aplicação do integral iterado, do cálculo do integral iterado, vamos expor uma função integrável definida em R2 e estamos interessados em calcular o integral dessa função sobre um subconjunto de R2 definido por estas inequações. Portanto, de acordo com a definição que demos de integral, o integral é insensível a conjuntos com volume zero e, portanto, a inequação pode ser estrita ou não estrita, que o setup é exatamente o mesmo. Portanto, vamos então fazer o setup do cálculo do integral, que neste caso será um integral sobre um subconjunto de R2, de uma função f de duas variáveis, portanto, com aquela notação de há bocado, seria dx dy, mas com a perspectiva de escrever o integral primeiro escolhendo por fora, portanto, o setup faz-se de fora para dentro, portanto, escolhendo uma ordenação, portanto, vamos escolher primeiro fazer o setup para o y, variável de integração que fica de fora, e depois fazer para o x. Ora bem, para fazer o setup ajuda sempre a ter uma representação geométrica do subconjunto sobre o qual estamos a tentar calcular um integral, e, portanto, o subconjunto deste caso será, portanto, estamos a calcular para, no primeiro quadrante, certo? X e y positivos. O y tem uma limitação, ou o x, como queiram, portanto, 2x é menor que y, portanto, há uma fronteira aqui dada pela condição y igual a 2x, por aquela reta, e o y está limitado a norte por y igual a 2. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, sendo f integrável, estamos interessados em resolver o integral sobre esta zona de R2. Portanto, começando com a limitação, que é talvez aqui esta escolha é menos usual, em y. Portanto, se escolhermos y, portanto, o que temos que ver é qual é os limites inferiores e superiores que o y pode tomar. Portanto, podemos pensar em rolar aqui esta caneta e, portanto, o y toma o valor mais baixo, que é
0 e vai até y igual a 2, que é o valor mais elevado nesta região para y. Pronto, e agora o que é que acontece quando fazemos quando deslocamos a caneta aqui assim, paralela ao eixo do x? E vamos agora exatamente escrever os limites inferiores e superiores em x. Portanto, vamos começando a ver que ao deslocar isto, os valores mais baixos que o x toma são x igual a 0. Portanto, isto vai com limite inferior de x igual... Portanto, estou a escrever a vermelho, o que depois usualmente não se escreve. Portanto, vai de x igual a 0, que é exatamente dado pelo eixo dos y, e a norte, digamos que neste caso, portanto, é como se estivéssemos a olhar deste lado com esta perspectiva, vai aparecendo aqui a limitação que está acima, que é x, portanto temos que resolver isto em ordem a x, e fica x igual a y sobre 2. Portanto, eu escolhi esta ordem menos usual para mostrar exatamente a seguinte característica destes setups. Portanto, os primeiros limites são numéricos. Portanto, é só uma faixa, como se estivéssemos a dizer que o y está a ser integrado na faixa de 0 a 2. Quanto aos limites inferiores e superiores para o x, são, aliás, usualmente gráficos de funções, portanto, é resolver em ordem a x os gráficos que estão nesta figura. Portanto, temos o x igual a 0, que corresponde a esta parte do eixo dos y, e depois temos o x igual a y sobre 2, que vem desta resolução em ordem a x. Trocando a ordem da iteração, portanto, integrando primeiro em x, quer dizer, fazendo o setup, primeiro em x e depois em y. Portanto, agora temos que trocar o nosso ponto de vista para pôr o olho aqui em baixo, certo? Portanto, agora olhamos aqui por baixo e vemos que o x vai variar. Portanto, agora rolamos a caneta paralela ao eixo dos y. Portanto, o x está na faixa de 0 até 1. Portanto, isto é o valor 1 aqui para x, isto é o valor 2 e aqui será o 1 para o y. Portanto, o x, neste caso, tem um limite inferior no sentido de valor x igual a 0 e vai até x igual a 1. X igual a 1. Enquanto que y, quando estamos exatamente a deslocar a caneta assim, com esta orientação, o y vai começando a ter o valor a sul dado por 2x, portanto o y tem um limite inferior dado por 2x e termina, quando estamos a rolar assim, certo? Este é o limite inferior e o limite superior é y igual a 2. Y igual a 2. Portanto, este será o setup quando se faz a troca da integração. Instanciando agora, para tentar fazer um cálculo simples e rápido, instanciando agora a nossa função integrável, como sendo a função característica, portanto, vamos chamar-lhe assim, a função característica sobre o conjunto A. O que é que isto significa? Significa que a função f integranda é 1 se x e y estiverem em A, portanto, pertencerem ao conjunto, e 0 se não pertencerem. Portanto, isto vai funcionar da seguinte maneira. Portanto, estamos aqui a calcular, queremos calcular o integral da função característica deste conjunto, que em termos geométricos vai exatamente corresponder à área de A. Portanto, vamos calcular a área deste triângulo. Portanto, com a geometria simples de Euclides, pode-se concluir facilmente, aliás, é bom para testar a nossa conta.
Portanto, estamos a calcular agora uma área de um triângulo com uma base 1, digamos uma base 1, altura 2, e, portanto, esta área conhecida vai ter que dar 1. E vamos tentar obter este valor 1, tanto com esta escolha do integral, como com esta escolha, portanto, com os dois setups. Portanto, como é que funciona agora o cálculo? Portanto, o setup faz-se de fora para dentro, como vimos há bocado. O integral, ao contrário, começa por se fazer de dentro para fora. Portanto, desenvolve-se desde o integral que está no interior para o exterior. Fazendo então a conta aqui de dentro. Portanto, agora isto resolve-se como um integral a uma variável só, certo? Portanto, integrando, primitivando a função 1 dá, com a variável x dá x, portanto, será a primitiva x, para ser avaliada entre 0 e y sobre 2. Portanto, isto vai ficar o integral entre 0 e 2 de y sobre 2. Portanto, fica y sobre 2 menos 0, que já não vou escrever, dy. Portanto, o meio é uma constante, passa para fora do integral e, portanto, isto fica 1 meio vezes o integral entre 0 e 2 de y dy. Portanto, a primitiva de y é y ao quadrado sobre 2, portanto, é 1 meio a multiplicar por y ao quadrado sobre 2 para ser avaliado em 0, que se subtrai à avaliação em 2. Portanto, isto vai ficar 4 meios, menos 0, não é? Portanto, o 4 meios multiplicado por 1 meio dá 4 quartos, ou seja, 1, que é exatamente o que estávamos à espera. Fazendo a conta com esta ordem, portanto, começamos por resolver o integral que está aqui no interior, mantemos a integração de fora em x, portanto, a primitiva de 1 é y, para ser avaliada em 2 e subtraída em 2x, e depois temos que fazer o integral na variável x. Portanto, isto que está aqui dentro, função integranda, fica 2 menos 2x, que se pode resolver de várias maneiras. Podemos partir isto em dois integrais, passando o 2 no primeiro integral para fora, fica 2 do integral de 0 a 1 dx, menos 2 deste 2 que está aqui, vezes o integral entre 0 e 1 de x dx. Portanto, o primeiro integral a ser multiplicado por 2 dá 1, não é? Portanto, este é o valor deste integral, dá 1, menos 2. Aqui a primitiva dá x ao quadrado sobre 2, que avaliada em 1 é 1 meio, e aqui avaliada em 0 é 0, portanto, fica 2 vezes 1 meio. E, portanto, isto fica 2 menos 1, que é exatamente o resultado esperado para a área do triângulo. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, independentemente da ordem escolhida para se resolver o integral, o resultado é sempre o mesmo.